A aula de hoje é sobre desinfecção, asepsia e esterilização, e alguns conceitos sobre manuseio de alguns equipamentos que utilizamos no laboratório de microbiologia. Bom, vamos ver alguns conceitos. Asepsia, desinfecção e esterilização. O que é isso? Asepsia é o conjunto de meios usados para impedir a penetração de germes em locais onde nos contém. Já a desinfecção é o caso particular de uma esterilização que se refere especificamente à eliminação de micro-organismos patogênicos, sem que haja necessariamente a destruição de todos os micro-organismos. Por exemplo, esporos de bactérias, por exemplo, que não são eliminados. E pode ser feita através de agentes químicos, como por exemplo um detergente. E a esterilização é o processo através do qual há uma destruição total dos micro-organismos e se dá por agentes físicos como o calor. Na ilustração, mostra o Joseph Lister pulverizando um paciente com ácido carbólico. Lister foi um médico cirurgião, um pesquisador britânico, que ele foi pioneiro em técnicas de antisepsia em cirurgias, considerado o pai da cirurgia moderna. O britânico ele decidiu aplicar a chamada teoria dos germes ao problema das infecções pós-operatórias. Para isso, ele usou um ácido carbólico entre a ferida e o lado de fora, criando uma barreira química que impedisse que os germes penetrassem na ferida. Temos ali a fonte da BBC e tem um endereço que vocês podem consultar. Referente à limpeza e montagem, então o objetivo é executar técnicas de preparo e montagem de material para esterilização. Vocês sabem que no laboratório de microbiologia nós temos que manter todas as três características de limpeza, desinfecção e esterilização. Então, como é que nós vamos preparar esse material? Bom, em um laboratório de microbiologia vai se destinar ao estudo de micro-organismos, compreendendo entre todas as atividades o próprio isolamento, a identificação, a caracterização, a quantificação e a conservação dessas cepas bacterianas que nós isolamos. A esse estudo, então, aplicam-se técnicas específicas de microbiologia que vão envolver uma série de operações, de normas padronizadas, de instalações, de instrumental próprio e de regras a serem seguidas para mantermos as condições e não contaminação nem da amostra e nem do que está manipulando o experimento. No estudo dos micro-organismos são imprescindíveis seguintes operações, como execução de preparações microscópicas, esterilização de vidrarias, preparo dos meios de cultura e de vários materiais diversos necessários, técnicas de cultivo, isolamento e outros ensaios microbiológicos. Um bom desempenho dessas tarefas exige dependências adequadas, como sala de microscopia, câmara asséptica, uma capela ou câmara de fluxo laminar, salas de preparo de reagentes e meios de culturas, salas para lavagem, secagem, montagem e esterilização de vidraria e outros materiais, biotério, gabinete de estudo, etc. No nosso laboratório apenas temos duas divisões, temos um espaço bem mais amplo porque é um laboratório de ensino e não de pesquisa, como tem, por exemplo, no campus 2 de nossa universidade. Bom, em relação aos métodos de limpeza e montagem, muitas são as tarefas importantes em um laboratório de microbiologia, porque qualquer falha, qualquer erro, nós podemos ter uma contaminação e uma consequência que pode fugir assim do nosso controle, os resultados, um falso negativo, um falso positivo, ou até gerar uma doença no manipulador. A lavagem da vidraria, então, é uma das etapas bem importantes e temos dois aspectos. Uma de material que ainda não foi usado, de material novo, que vamos lavar com água e sabão, com água corrente, com água destilada, enfim. E outra é de material que está em uso, sendo contaminado ou não contaminado. O contaminado você tem que autoclavar em baldes, em sacos plásticos específicos para autoclave, e vai lavar com água e com sabão, utilizando esponja, escovete, enxaguando com água corrente, com solução sulfocrômica, se for o caso, com água corrente ou água destilada. E se não é contaminado, é semelhante ao anterior, sem necessidade da autoclavação. A secagem, então, a vidraria que você lavou, ela deve ser posta para secar em estufa por cerca de 70 graus. E posteriormente, claro, se for o caso, você tem que preparar novamente e esterilizar para ser novamente utilizada. Já o preparo de montagem do material para o laboratório tem que seguir alguns passos específicos.
Então, ali na foto, nós temos uma foto com umas placas de Petri sendo embrulhadas e uma pipeta. Nessa foto tá bem feia, tá bem solta a pipeta, né? Vocês viram no laboratório que tem que ser bem mais apertadinha para poder ser aberta sem haver risco de contaminação. Então, a montagem consiste na preparação desse material para ser esterilizado. Você vai empacotar, vai autoclavar para deixar pronto para uma nova atividade de laboratório, sem correr risco de contaminação e colocar a perder o teu experimento. Então, a esterilização da vidraria, dos meios de cultura, dos diluentes e substâncias que ficariam sem efeito se eles forem contaminados por outros micro-organismos, sejam do ar, por manipulação ou pela água. Então, é necessário que ele seja esterilizado e seja muito bem protegido contra uma contaminação posterior enquanto ele é armazenado para ser utilizado. Então, é feito a montagem das vidrarias e a proteção das mesmas com papel craft, colocando fita e sempre demarcando se ele está ou não contaminado e, por exemplo, quantas placas tem no pacote, de quantos ml é aquela pipeta, então sempre identificando o material. Bom, em relação à esterilização, qual é o objetivo? É caracterizar e conhecer os diversos métodos de esterilização por calor, seco, úmido e filtração. Bom, vários procedimentos de esterilização são utilizados para destruir micro-organismos, mas a escolha do método vai depender principalmente da natureza do material a ser esterilizado. O ato de esterilizar visa a destruição de qualquer micro-organismo existente, enquanto o ato de desinfetar preocupa-se com a destruição dos micro-organismos apenas patogênicos. O objetivo da esterilização é destruir ou remover todos os micro-organismos patogênicos, incluindo os esporos bacterianos. Não existe a expressão meio termo de quase estéril, né? O termo estéril ou é esterilizado ou não é. Então, ele deve ser um sentido relativo de uma maneira geral. E os processos de esterilização são processos físicos e a desinfecção é um processo químico. Ali temos a foto de uma estufa de esterilização. Bom, as bactérias na forma vegetativa, elas são destruídas com muita facilidade por métodos comuns de esterilização. O mesmo comportamento é observado para células vegetativas e esporos de leveduras e de bolores. Os esporos bacterianos, no entanto, já não são bem assim e constituem um grupo de organismos que apresentam uma maior resistência à ação de agentes físicos, especialmente à temperatura. A maioria dos esporos bacterianos, eles exigem para sua eliminação uma temperatura e um tempo mais prolongado. E a relação de temperatura e tempo de exposição, ela deve ser usada para tornar um material estéril baseada no estudo de resistência ao calor de esporos bacterianos. Normalmente é necessário pressão e no mínimo de 6 a 10 minutos para que isso ocorra. Vários fatores afetam a morte desses esporos bacterianos pelo calor, como a concentração inicial, a umidade do meio, o pH, por exemplo. Os processos mais comuns de esterilização se baseiam no uso de calor e se dividem em duas categorias, em calor úmido e calor seco, sendo a via úmida a mais efetiva e entre esses processos se destacam a esterilização pelo calor seco, por exemplo, o calor ao rubro, que é usado nas salsas e agulhas, né, que a gente usa para inoculação, as quais são esterilizadas, mantendo-as expostas na chama do bico de Bunsen. Ali tem uma foto do bico de Bunsen, está vendo que a chama está azulada, é a cor perfeita do fogo, porque está numa combustão completa, não pode ficar vermelha, tá? Nem amarela, tem que ser essa coloração azulada, né? Quando a gente flamba as salsas. Ou, por exemplo, também o calor seco seria estufa ou forno elétrico. Esse processo é usado principalmente para esterilizar vidraria não volumétrica, como placas de Petri, tubos de ensaio, etc. E também temos a água fervente. A água em ebulição, ela mata organismos como bactérias na sua forma vegetativa pela coagulação das proteínas. Não destrói os esporos assim rapidamente, mas esse método raramente é usado em trabalhos de laboratório, sendo praticamente restrito para o uso doméstico. Também temos a esterilização pelo vapor da água. O vapor a 100 graus, isto é conhecido como vapor fluente, usado para esterilizar meios ou substâncias termoláveis.
Uma maneira de se conseguir um vapor fluente de modo prático é através de uma autoclave aberta. O material ele é colocado na autoclave, recebendo vapor fluente por 30 a 60 minutos durante 3 dias sucessivos. No primeiro dia, as células vegetativas são mortas. No segundo dia, os poros eles interrompem o período de latência e germinam, e as células vegetativas são destruídas, e no terceiro dia, os organismos que sobreviveram são destruídos. Então, seria a tindalização. E também temos o vapor de água sob pressão, ou seja, acima de 100 graus. O método mais usado de esterilização pelo calor é a autoclavagem, que é um recipiente cilíndrico, metálico, horizontal ou vertical, com uma tampa pesada, preferencialmente de bronze, a qual é parafusada ou apertada sobre uma vedação de borracha. Também possui um manômetro e uma válvula de segurança para o ajuste da pressão. A água, então, de preferência destilada, é fervida dentro do cilindro por resistências elétricas de imersão. O nível da água dentro desse cilindro ele deve ser examinado a cada operação e sempre estar acima das resistências. Em alguns casos, o vapor é provido de uma saída lateral com válvulas que serve para esgotar a água e, quando necessário, efetuar eventuais limpezas. Esse material, dentro da autoclave que se destina à esterilização, é acondicionado em cestas metálicas, né, com sacos plásticos, que elas são perfuradas para permitir a passagem do vapor. Temos aí uma foto de uma autoclave vertical. Vocês estão vendo ali a tampa de bronze que eu falei antes e aqueles parafusos gigantes que devem ser sempre fechados em forma de cruz para não haver uma diferença de pressão e aquilo explodir. E na foto da autoclave vertical aberta, dá para verificar o cesto de metal furado, onde tem os erlemaias com meios de cultura, mas normalmente o material ele é colocado num saco plástico. Ali está para efeito de foto, né? Bom, a esterilização é autoclave. Como é que é a operação? Primeiro, verificar se o nível da água está cobrindo as resistências elétricas. Ligar o aparelho à rede elétrica e colocar todo o material dentro da autoclave. A tampa então é fechada em forma de cruz, isso é muito importante, apertando os parafusos sempre um na frente do outro. E a torneira de remoção de ar ou de vapor é deixada aberta para remover todo o ar. Quando todo o ar for removido, tem que deixar um fluxo de vapor fluente que vai persistir por 5 minutos mais ou menos, antes de fechar a torneira. A partir de então, a pressão é inteiramente vai começar a crescer até chegar à pressão de esterilização, que é mais ou menos 15 libras por polegada quadrada, ou uma atmosfera, ou 1 quilograma-força por centímetro cúbico, que corresponde a uma atmosfera, mais ou menos uma temperatura de 121 graus. A prática tem nos ensinado que pequenos volumes líquidos de até 3 litros podem ser esterilizados em autoclaves entre 20 a 30 minutos a uma pressão de 15 libras por polegada quadrada acima da pressão atmosférica. E com relação a maiores volumes de líquidos, é necessária uma exposição mais prolongada, porque também um maior período de tempo é exigido para que esse líquido atinja esse equilíbrio térmico com o vapor da autoclave. Nessa tabela, nós temos esterilização pelo calor. Em relação ao método, modo de ação, temperatura, tempo em minutos e o material que você vai poder autoclavar. Então, o método, por exemplo, na autoclave com calor úmido. O modo de ação é a desnaturação de proteínas. A temperatura que vai é 121 a 123 graus. O tempo em minutos é de 30, né, meia hora. E o material que você pode autoclavar seria luvas, gases, instrumentos cirúrgicos e vidraria. Já no calor seco, ou seja, em forno, o modo de ação é por uma desnaturação e uma oxidação de proteínas. E variam de temperaturas de 170, 160 ou 150, você vai escolher. Né? E o tempo, de acordo com, por exemplo, 170 é uma temperatura bem alta, o tempo seria 60 minutos. 160 você deixaria a 120 minutos. E 150 graus você deixaria 180 minutos. O que você pode esterilizar com forno seco? Vidrarias e utensílios, pós, vaselinas, óleos, instrumentos cirúrgicos, seringas, agulhas e outros materiais. Bom, nessa tabela temos temperaturas aproximadas correspondentes à pressão de até 30 libras por polegada quadrada. E são dadas, então ali tem essa relação.
Então, temos a relação da pressão de vapor e a temperatura correspondente dentro de uma autoclave. Então, vocês podem ver a pressão de vapor em libras 0, com a temperatura de 100, porque não tem pressão, ok? Temos 1, já a temperatura vai corresponder a 101,9. 3 vai corresponder a 105,3. 5, 109, e aí 5 sucessivamente. Vamos lá, por exemplo, uma pressão de 19, qual vai ser a temperatura? 125 graus. Então, mais ou menos a utilizada em laboratório normalmente é o 15, a pressão de vapor, que vai chegar a 121 graus. E esses dados são para a pressão de vapor saturado, e qualquer presença de ar na autoclave invalida todas as relações que nós estamos falando nessa tabela. Quando a temperatura é requerida para esterilização é alcançada, deve-se começar a contar o tempo, usando um relógio de laboratório com um alarme. Isso é muito perigoso, temos sempre que controlar muito bem o tempo exato para não deixar essa pressão subir sem controle. Decorrido esse tempo, então desligamos o aparelho da corrente elétrica, mantém-se a autoclave e a torneira de vapor de ar fechados até o manômetro voltar ao ponto zero, pois quando a pressão então da autoclave é aliviada rapidamente, então os líquidos dentro dos tubos e frascos fervem muito violentamente, fazendo com que os tampões sejam arremessados para fora. Ou seja, eu não posso apertar um tubo de ensaio, por exemplo, com uma tampa, porque senão ele vai explodir. São sempre colocados frouxamente para que isso não aconteça. Concluída a esterilização, então se abre a torneira de vapor, em seguida a tampa da autoclave é levantada com um movimento rápido e sempre com muito cuidado. Então ali coloquei nesse slide um resumo das operações da autoclave. Então, observar o nível da água e colocar o material a ser esterilizado, fechar a tampa, aperta os parafusos diametralmente opostos. Ligar o aparelho à corrente elétrica, abrir a torneira, esperar 5 minutos para a remoção de todo o ar, fechar a torneira, após pressão atingir a pressão desejada, vamos começar a contagem do tempo. Decorrendo esse período, desliga o aparelho, espera o manômetro alcançar o zero para abrir novamente a torneira de vapor e ar. Aguarda-se 3 minutos de exposição das soluções de mesocultura a temperaturas superiores ao ponto de ebulição da água, que são necessárias para a destruição dos esporos bacterianos. Bom, continuando, temos a esterilização agora pelo calor seco. A estufa, o forno de Pasteur, faz a esterilização pelo calor seco através da oxidação das proteínas dos organismos. O ar é um mau condutor de calor e altas temperaturas são usadas para a esterilização do material. A temperatura e o tempo de exposição é de 170 graus por 60 minutos. As estufas são aquecidas eletricamente. A esterilização por ar quente é usada para vidraria, por exemplo, placas de Petri, tubos de ensaio, tamponados, etc. Temos então também a esterilização por filtração. A esterilização por filtração ela é amplamente utilizada para esterilizar, por exemplo, soluções que contenham substâncias que são termoláveis, destruídas com temperaturas. Então, muitos tipos de filtro foram criados para esse fim. Bactérias e outros micro-organismos que sejam maiores podem ser removidos de líquidos passando através de filtros com poros inferiores ao seu diâmetro que são menores, impedindo-lhes a passagem. Os filtros mais satisfatórios são os de membrana, feitos de acetato de celulose. Materiais filtrantes incluem porcelana, vidros silicoso, asbesto, membranas de celulose. O filtro ele é comumente adaptado a um frasco de sucção ou kitasato, e o conjunto é acondicionado de papel de alumínio que é autoclavado. A solução a ser filtrada é então despejada no filtro e aspirada por sucção. A solução é filtrada, então transferida para um frasco ou tubo de ensaio que você já esterilizou previamente, munido de um tampão de algodão ou algum tipo de outra proteção também estéril. Bom, então ali temos em cima a estufa, né, dando exemplo de esterilização pelo calor seco, e embaixo a esterilização por filtração, onde temos esse frasco de kitasato. Tem uma foto, um desenho e um outro desenho cheio de letrinha. Então, esse kitasato ali já com as letrinhas seria já o filtro com o funil em cima, demonstrando como é que seria essa já a sucção para fazer a filtração. Então, o A seria um funil chamado de Büchner. O B seria o filtro que você vai colocar de acordo com a tua necessidade.
Tem o C, que seria um anel de borracha para vedar, para não haver contaminação entre o funil de Büchner e o próprio Kitasato, né? Então o anel de borracha vai fazer essa vedação. Temos o D, que então é como se fosse um Erlenmeyer que tem esse biquinho, que você conecta nisso uma mangueira de borracha que vai ser conectada a uma bomba de sucção. Então você por cima coloca o líquido a ser filtrado, vai ver a sucção e ele vai puxar através do funil de Büchner o líquido através do filtro e aí vai, no E, vai cair o líquido a ser filtrado. Bom, em relação então agora à desinfecção. O principal objetivo da desinfecção ou asepsia é reduzir o número de micro-organismos que estão presentes, respectivamente, em um objeto ou superfície corpórea. Um desinfetante ou antisséptico ideal seria aquele que é capaz de atuar instantaneamente sobre os micro-organismos, sem causar algum dano ao material ou tecido. Mas na prática isso não existe, e a escolha do composto vai depender das características do local a ser tratado. Há vários grupos de compostos que são empregados no controle de micro-organismos. Bom, esses efeitos dos agentes químicos nas bactérias podem ser diferentes. E esses agentes químicos, eles chamados de germicidas, quando contidos nas preparações químicas, eles podem produzir duas coisas, ou uma ação bactericida ou uma ação bacteriostática. A ação bactericida, então, o agente tem a propriedade de matar as bactérias e é uma ação irreversível, porque a bactéria é morta. Mesmo que o agente químico seja removido, ele não é capaz de se reproduzir, morreu, né? Não tem mais como voltar atrás. Já a ação bacteriostática, o agente tem a propriedade de inibir a multiplicação das bactérias. Quando o agente químico é removido, a multiplicação é retomada. Claro, algumas, por um longo período de ação bacteriostática, podem vir a morrer, mas retirando a ação, as que sobreviveram, elas conseguem ter essa retomada. Continuando com desinfecção, vamos ver aqui alguns exemplos dos principais germicidas, como por exemplo, metanol, etanol, formaldeído, álcool, compostos fenólicos, glutaraldeído, iodóforos, mercuriais, quaternários de amônia, compostos de cloro, formaldeído, gás, beta-propiolactona e óxido de etileno. Bom, continuando com desinfecção, existe uma coisa que chama coeficiente fenólico. Para se estandartizar um desinfetante, é necessário determinar esse coeficiente fenólico do mesmo. Para isso, se procede segundo normas da Food and Drug Administration. Ele é utilizado no meio de cultura à base de extrato de carne a 0,5%, peptona 1%, cloreto de sódio 0,5%, controlando um pH de 6,8, mais ou menos 0,1, e você distribui isso em tubos de ensaio e esteriliza. Para isso, você precisa de uma amostra padrão para esse teste, uma cepa Hopkins de Salmonella typhus em uma de cultura recente de 24 horas. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai adicionar a uma série de tubos 5 ml de várias diluições de um desinfetante que você tem em teste, como, por exemplo, de uma diluição de fenol de 1:90 ou de 1:100, partindo de uma solução de fenol a 5% titulada por meio de bromo. E você vai adicionar a cada tubo 5 ml de cultura da Salmonella typhus e vai manter os tubos em banho-maria e tirar repiques com alça de 4 milímetros de 5, 10 e 15 minutos. E os tubos são incubados a 37 graus por 48 horas, quando eles vão ser lidos, então, os resultados. Então, como é que se faz o cálculo? Você divide a diluição do desinfetante capaz de matar a Salmonella typhus em 10 mais em 5 minutos pela diluição correspondente do fenol que produz o mesmo efeito. Então, temos ali alguns exemplos. O primeiro exemplo é uma solução de ácido padrão. Então, temos ali as diluições de 1:90 e 1:100 em 5 minutos, em 10 minutos e em 15 minutos, tendo o mais valor como crescimento, né? Então positivo, e 0 como estéreo. Então, houve o efeito de eliminação. E embaixo temos a solução de desinfetante a verificar. Então, temos a diluição 1:200, 1:300 e 1:400, em 5 minutos, 10 e em 15 minutos, e temos o efeito que isso vai dar com o positivo e o 0, que é, então,
quando houve realmente a eliminação. O coeficiente fenólico ali é de 300 sobre 90, que dá 3,33. Então, um valor de coeficiente fenólico para um desinfetante, ele é ótimo quando é acima de 3 ou igual, bom entre 2 e 3, médio entre 1 e 2 e péssimo quando é abaixo de 1. Bom, aqui temos os principais compostos utilizados em desinfecção e asepsia. Então, nessa tabela temos o agente, o espectro de ação, o uso, o modo de ação, o tempo de exposição necessário e algumas desvantagens. Então, por exemplo, os álcools, soluções de 70% a 80%, o espectro de ação é para gram-positivos, gram-negativos e bar. O uso como antissépticos e desinfetantes. E o modo de ação é qual? É a desnaturação proteica e a dissolução dos lipídios. O tempo necessário é curto, de 10 a 15 minutos, mas é muito pouco ativo contra esporos. Essa é uma grande desvantagem. Já os fenóis, ele é bom também para gram-positivos, gram-negativos e para bar. O uso é como desinfetantes, atua por desnaturação proteica e o efeito é imediato. A desvantagem é que o fenol puro ele é corrosivo e de um odor bem desagradável. Já os compostos quaternários de amônia, eles são bons apenas para gram-positivos e gram-negativos. O uso é como antisséptico, sanitizante, desinfetante e é bom para instrumentos cirúrgicos, por exemplo, no caso. O modo de ação é por alteração da membrana bacteriana, o tempo de exposição ele é curto, é de 10 a 30 minutos, e não agem sobre o bar nem sobre esporos. O cloro, ele é bom para gram-positivos, gram-negativos e bar. O uso é para tratamento de água, ele atua por inativação enzimática e é um agente oxidante, o efeito é imediato, só que ele tem um odor irritante, ele é pouco ativo contra esporos. O iodo é contra gram-positivos, gram-negativos e bar, é um antisséptico e desinfetante, atua por inativação enzimática, o efeito é imediato, também tem odor irritante e pouco ativo contra esporos. Os iodóforos, gram-positivos, gram-negativos e bar, é também um antisséptico e desinfetante. E funciona por inativação enzimática, sendo o efeito imediato, mas é pouco ativo contra o esporo. Os aldeídos são bons contra gram-positivos, gram-negativos e bar. Ele é utilizado como desinfetante para instrumentos e superfícies, atua por desnaturação proteica de agentes alquilantes. O tempo de exposição ele é curto para formas vegetativas e prolongado para esporos. O tempo de exposição ele é bem longo. Os metais pesados, então, é bom para gram-positivos, gram-negativos, é utilizado como antissépticos e por inativação enzimática, só que só agem durante o contato, não agem sobre os bar e nem sobre esporos. Bom, isso que eu tinha para falar sobre manuseio de equipamentos, materiais e preparo de materiais para esterilização, desinfecção, asepsia e esterilização. Quero agradecer a Ana Luísa Boaventura, que me ajudou com a montagem dessa aula.